Mais de 10 exercícios de gasto calórico para trabalhar com idosos. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo que está começando agora. Então, professor, personal, seja muito bem-vindo. Fica até o final do vídeo aqui comigo, aproveita para já curtir ele e também seguir as páginas da Ativa Clube. Eu sou o Guilherme, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tenho pós-graduação em atendimento personalizado, também na URGS, e também em Educação Física Gerontológica pela PUC. Além disso, sou proprietário de uma academia há mais de 11 anos na cidade de Porto Alegre e também sou um personal trainer de idosos há quase 20 anos. E aqui nessa página da Ativa eu ensino profissionais de educação física a faturarem entre 5 e 10 mil por mês como personal trainer de idosos. Bora pro vídeo agora? Feitas as apresentações, vamos lá. Vamos lá, gente, quero mostrar aqui para vocês hoje exercícios. Quem aí gosta de dicas, de ideias de exercícios? Gostam? Então, esse vídeo é para vocês. E hoje eu vou dar algumas dicas de exercícios mais dinâmicos e que promovem gasto calórico. Ah, quer dizer então, Guilherme, que tu vai mostrar tu correndo na esteira? Andando na bike? No elíptico? Não. O que eu vou mostrar são algumas opções para vocês que são personagens e que não têm aí o recurso destes aparelhos que eu falei, que atendem o idoso na casa dele, que não tem muito material, mas que precisam em certos momentos prescrever um exercício mais dinâmico, que precisam daqui a pouco fazer esse idoso perder umas calorias, mas sem, claro, machucar esse aluno ou propor um exercício mais intenso que ele não consiga fazer. Bom, e qual a importância de prescrever estes exercícios mais dinâmicos de gasto calórico para um idoso? Eu vou apontar aqui 5 benefícios desse tipo de exercício. O primeiro deles é o controle do peso e da composição corporal, né? Até porque muitos idosos têm a tendência de acúmulo de gordura abdominal, o que aumenta aí o risco de doenças cardiovasculares, diabetes do tipo 2, síndrome metabólica. Então, os exercícios dinâmicos ajudam a elevar o gasto calórico e reduzir esses riscos também, né? Segundo, gente, é a saúde metabólica, né? Porque esses treinos que aumentam a frequência cardíaca, eles contribuem para melhorar a sensibilidade à insulina, o perfil lipídico, o controle da pressão arterial, então também é um benefício. Terceiro, é a manutenção da autonomia, né? Porque atividades mais dinâmicas, elas estimulam capacidades físicas como agilidade, como coordenação, como resistência, e estas são importantes para a independência do idoso no dia a dia dele. O quarto motivo são os benefícios cognitivos, porque esses movimentos variados, que eu vou mostrar para vocês, com maior exigência motora, eles ativam áreas cerebrais ligadas à memória, à atenção, ajudando também na prevenção do declínio cognitivo. E por fim, em quinto lugar aí, temos o prazer, né, o engajamento, porque esses treinos mais dinâmicos, como circuitos, caminhadas mais intensas, danças, jogos funcionais, eles tornam a atividade para o aluno muito mais motivante, aumentando inclusive a adesão deles à prática do treino, né? Agora, eu preciso dizer uma coisa muito séria também para vocês. É muito bom pegar essas dicas de exercício que eu vou passar aqui, aumentar o leque, né, as opções de exercícios para os treinos de vocês. Isso é muito bom para o personal trainer variar suas aulas e motivar mais os alunos. Mas vocês não podem se prender nisso se quiserem subir de patamar na carreira, beleza? Não é isso que faz um personal trainer ter um faturamento mais alto. Então, gente, fiquem atentos a isso, tá? E vamos lá então, a partir de agora eu vou mostrar aqui para vocês, então, como combinado, algumas ideias de exercícios para vocês aplicarem com os alunos de vocês, tá? Já vou avisando
que eu vou aproveitar bem o espaço da academia aqui, então a todo momento eu vou estar pegando aqui o tripé com a câmera, vou levar para um lado, vou levar para o outro, porque também eu vou usar diferentes materiais, tá? Então eu vou circulando aqui junto com vocês, tá? Bora lá então, gente. Vou começar mostrando para vocês, vou começar afastando aqui o meu celular para não dar problema. Vou começar mostrando para vocês um exercício bem simples, tá? Bem tradicional, que é uma marcha estacionária, como se fosse uma corrida no lugar, ou ainda conhecida como skipping, né? Este movimento aqui alternado das pernas, tá? Ele é um movimento que está presente, inclusive, na avaliação física de uma pessoa idosa. Vocês sabem que teste que a gente utiliza este movimento aqui? Vocês sabem? Eu já dei a dica antes, né? É o teste da marcha estacionária. E para que ele serve, esse teste da marcha estacionária? Ele serve para avaliar a potência aeróbia de pessoas idosas. Vocês sabiam disso? Ah, então vocês precisam saber, tá? Quem trabalha com pessoas idosas precisa saber disso. Então, este é o primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês. E eu quero dizer também que a gente pode, obviamente, adaptar e utilizar esse movimento junto com outros materiais, tá? Tá fazendo algumas variações. E eu vou dar um exemplo disso pegando aqui, ó, uma cama elástica. Então, se vocês estiverem no local de treino uma cama elástica e quiserem daqui a pouco deixar um pouquinho mais complexo esse exercício, vocês podem colocar a cama elástica, então, para ficar um pouquinho mais instável para o aluno, tá? Aí vocês vão falar assim, ah, Guilherme, mas isso é muito perigoso para o meu aluno idoso. Ele não consegue fazer esse tipo de coisa, ele não pode fazer. Muito bem, já que você está ciente disso, você vai então colocar uma cama elástica para ele? Não. Então você não vai prescrever esse exercício na cama elástica, tá? O que eu estou mostrando aqui para vocês hoje são ideias de exercícios mais dinâmicos. E aí, gente, cabe a vocês saberem, melhor do que qualquer um, se o aluno idoso de vocês pode ou não fazer esse tipo de exercício, tá? Os idosos, eles podem ser classificados em até 5 níveis de capacidade funcional. Então, eles apresentam características diferentes. Eles estão em condições físicas diferentes. E vocês, obviamente, por avaliarem, eu sei que vocês avaliam os alunos de vocês, né? Vocês devem saber que tipo de exercício que é ideal para cada um deles, tá? Assim como eu fiz aqui na cama elástica, eu posso fazer também, e vai ficar um pouquinho mais difícil ainda, mais instável, ó, no Bosu, gente. Faço no Bosu. Muito mais instabilidade. E em função disso, eu vou deixar o meu aluno de frente para uma base fixa, tá? Inclusive, eu deixo ele apoiar as mãos, ó. Outra alternativa, tá? E outra pegada também. Enquanto ali na cama elástica e no chão eu posso fazer de forma mais acelerada, aqui eu não vou conseguir acelerar tanto. Aqui vai ser um pouquinho mais cadenciado. Por quê? Porque é mais instável, tá? E também eu posso fazer algumas variações, tá? Vou dar uma ideia aqui para vocês. Eu posso daqui a pouco marcar 1 minuto no relógio e fazer variações dessa marcha estacionária. Por exemplo, posso começar fazendo 10 segundos bem baixinho e rápido. E eu alterno depois com mais 10 segundos mais alto e um pouquinho mais cadenciado. Depois o aluno volta a fazer mais curto e mais rápido. E assim eu vou alternando. Então são diferentes ideias e estratégias que vocês podem utilizar, certo? Tranquilo? Então, são exercícios com essas características aqui de acelerar. Vocês estão vendo que eu já estou acelerado, é que eu quero trazer para vocês, tá? Uma segunda ideia, tá, de exercício vai ser com uma bola suíça. Então, quem tiver a bola suíça disponível, pode fazer esse tipo de exercício. Vou começar a movimentar minha câmera aqui, tá? Já vocês vão conhecendo a academia também, ó.
Olha só. Aqui, ó. Vou botar de frente para a parede, porque eu vou pegar essa bola suíça, vou me posicionar bem de frente para ela, tá? Deixa eu arrumar a câmera aqui. Agora tá. Ó, de frente para a parede, afasto um pouquinho mais meus pés e simplesmente jogo com força lá na parede. Detalhe, não é vôlei, tá? Não é isso aqui, ó. Não é isso aqui. Jogo, seguro. Jogo, seguro. Claro, daí se o aluno tiver mais facilidade, ele vai acelerar este movimento, tá? Outra coisa, ele tem que dar uma distância da parede em que ele consiga estender os cotovelos. Então ele vai jogar e ele vai estender todos os cotovelos. Depois ele recebe e traz de volta na altura do peito. E assim ele vai, tá? Quero deixar um pouquinho mais complexo e com gasto calórico mais elevado. O que eu posso fazer? Posso botar um agachamento junto. Agachou, jogou. Ó. Posso fazer com um afundo. Aí a criatividade vai longe. Mas, de novo, tem que saber se o aluno tem condições de fazer esse movimento. O meu aluno não consegue nem fazer o afundo direito, ele perde o alinhamento. Então, será que está na hora de fazer esse tipo de exercício aqui, composto? Não, aí vocês não vão fazer, tá? O que eu posso fazer ainda, vou pegar o material ali. Fica aí, fica aí. Ó, material que eu tinha usado antes. Aqui, ó. Cama elástica. Boto a cama elástica. Faço o movimento do skipping, né, da marcha estacionária, e junto com ele, faço o arremesso da bola. Cansa. Cansa, tá? É todo tipo de idoso que vai fazer? Não. Mas se você estiver atendendo um idoso que é mais jovem, vamos dizer assim, você vai poder usar esse tipo de exercício, tá? Outro exercício com a bola que eu posso fazer usando a parede é também um arremesso, só que lateral. Ó. Pode ser cadenciado, posso aumentar um pouquinho a velocidade, posso usar uma bola suíça, posso usar uma bolinha menor de borracha, posso usar até uma medicine ball com carga, tá? Só que aí começam os cuidados, né? Muito cuidado ao fazer movimento de rotação do tronco com carga e de maneira rápida com o idoso. Então tem que ver se ele não tem nenhum tipo de restrição, se ele não tem osteoporose na coluna. Vendo tudo isso, se não tiver problema, pode fazer tranquilo, tá? Mas muito cuidado, né? Porque aí começam algumas particularidades. Não é isso, não é esse o assunto da aula de hoje. Estou só mostrando para vocês algumas ideias de exercícios. Vou aproveitar que eu estou nesse canto aqui, não sei se vocês enxergam, mas aqui, ó, mais pro fundo, tem vários kettlebells. Kettlebells, né? Kettlebells. Então, eu vou usar a chaleirinha. Chaleirinha, vamos falar chaleirinha que foi mais fácil. Vou usar a chaleirinha para fazer também alguns movimentos, tá? E o movimento que eu trago para vocês é o movimento mais tradicional do kettlebell, que é o swing. Ó. E por que o swing pode ser um exercício que aumenta o gasto calórico? Porque ele trabalha vários grupos musculares ao mesmo tempo. Quanto mais grupo muscular eu recruto, maior o meu gasto calórico, tá? Detalhe de execução agora, olha só. Gente, aqui não é agachar e fazer uma elevação frontal, não é isso, tá? É um movimento combinado, tá? E esse movimento ele vem praticamente do balanço do quadril. Então eu nem faço força com o meu braço. Acaba ficando uma espécie de pêndulo, ó. E o movimento, quem dá a velocidade, é justamente o quadril. Vocês podem ver que eu nem faço força com o braço, tá? Toda vez que eu subo o peso, eu solto o ar. Ok? Este é o movimento mais tradicional. Posso fazer algumas variações também. Posso fazer ele unilateral,
Ó. Posso fazer alternado. Lá em cima, ó, eu troco a mão. Então são exercícios que realmente aceleram mais a frequência cardíaca em relação a outros exercícios mais tradicionais, exercícios de musculação que isolam um grupo muscular. E obviamente esses exercícios aqui, eles fazem parte mais do treinamento funcional, né, que tem como característica o fato de recrutar mais grupos musculares no mesmo exercício, tá? Falando nisso, em treinamento funcional, tem um exercício do treinamento funcional que talvez seja o exercício mais odiado da face da Terra, que é o burpee. E aí muita gente se priva, né, de trabalhar o burpee com pessoas idosas, porque é um exercício mais intenso, mais difícil de fazer. Mas eu não. Eu sempre estimulo meus alunos a vencerem os seus desafios. Obviamente que eu vou adaptar o burpee, tá? Então aqui vocês podem ver que eu tenho uma mureta, tá? Vou fazer o burpee aqui, adaptado. Ó, fico com o peso do corpo na diagonal, na verdade eu fico alinhado, inclinado, tá? Vou fazer o mesmo movimento como se fizesse no chão. Vou avançar com os dois pés para frente e vou para cima. E volto na posição inicial. Ó. Ok. Agora o meu aluno idoso consegue fazer o burpee. E ele vai chegar em casa, ele vai dizer, hoje eu fiz o burpee, treinei burpee. O que é? O idoso pode sim fazer alguns exercícios mais complexos. E o personal trainer deve encorajar ele a isso, tá? Vamos mudar a seção aqui? Aqui tem uma variação boa de exercícios, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se a câmera pega. Estão vendo? Aqui, ó, eu tenho uma corda naval. E agora eu vou mostrar para vocês algumas ideias de exercícios com este acessório, que é bem legal também, tá? Deixa eu tirar aqui o step. Deixa eu ver se eu estou na câmera aqui. Aí, muito bem. Tem alguns movimentos, então, exercícios que a gente pode fazer com a corda naval, tá? O mais tradicional deles é este movimento aqui, ó, alternado, onde eu vou usar uma flexão do ombro e do cotovelo, tá? Aí eu vou fazer algumas variações para vocês irem acompanhando, tá? Posso fazer a mesma coisa de forma simultânea, ó. Posso fazer também com os cotovelos mais estendidos, tá? A diferença é que vai ter uma exigência maior do peitoral, do ombro, né? Porque no momento que eu flexiono meu cotovelo, eu estou dividindo também o peso da corda com o bíceps, com o braço aqui. E no momento que eu deixo estendido, eu não tenho essa maior participação do bíceps, tá? E vai exigir um pouquinho mais do meu core também, tá? Então posso fazer alternado, posso fazer simultâneo também, ok? Sempre atenção em relação à postura, tá? Durante a execução. Pernas mais afastadas, pequena flexão do joelho, leve inclinação do tronco para frente. Manutenção da curva da coluna. Tranquilo? Beleza. Posso fazer também um movimento circular do ombro, ó, de dentro para fora. Também tem uma exigência grande e acelera bastante a frequência cardíaca, tá? O que mais, gente? Posso fazer movimento lateral também. Ó, como se fosse uma flexão lateral do meu tronco. Ó, olha o encurtamento que eu vou fazendo aqui, ó. Tô fazendo com uma mão, tá? Prefiro fazer com as duas. Depende muito do peso da corda também. Flexão lateral do tronco. O que mais? Aqui, gente, eu posso fazer várias combinações também, né? Esses movimentos que eu mostrei para vocês, de alternar, de fazer simultâneo, eu posso colocar um agachamento junto. Também vai ter uma exigência muito maior. Agachamento normal, agachamento sumô, posso fazer uma adução balística, ó.
várias situações. Posso fazer com arranque, ou seja, com deslocamento para frente e voltando. Posso fazer trilhando aqui, ó, tirando um pouquinho os pés do chão. Aí a criatividade vai longe, tá? E aí vocês vão me perguntar, tá, Guilherme, mas eu não vou ter uma corda naval na casa do meu aluno. Como é que eu posso fazer para adaptar? Vem cá. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Realmente, eu concordo que seja muito difícil levar uma corda naval na casa do cliente, né? Mas a gente pode levar um elástico. E aí, se vocês tiverem algum lugar para envolver esse elástico, vocês podem fazer os mesmos exercícios que eu mostrei para vocês. Ó. Mesmo movimento da corda naval, tá? Circular. Posso fazer com deslocamento. Posso fazer com salto. Enfim, tudo aquilo que eu mostrei na corda naval, vocês podem adaptar fazendo com um elástico, uma TheraBand, tá? Então, assim, não consigo fazer tal movimento, fico limitado. Gente, para com essa conversa. Vamos atrás, vamos estudar um pouquinho, vamos tentar se qualificar para procurar alternativas de tornar a nossa aula muito mais motivante para os nossos alunos, tá? Porque isso traz fidelidade por parte dele. E se a gente tem fidelidade, a gente tem estabilidade financeira. E o personal precisa disso, tá? Vamos passar para outro acessório agora. Vou pegar aqui para mostrar para vocês, ó, halteres, um par de halteres. O que eu posso fazer com halteres que seja mais dinâmico? Posso fazer um movimento similar ao movimento de soco, né? Do boxe lá, ó. Então pego uma carga mais baixa, tô com 2 quilos aqui, mas peguem 1 quilo, peguem meio quilo e priorizem o movimento, a velocidade e não a carga, tá? Também vai acelerar o metabolismo do aluno. Vamos pegar outra coisa aqui, ó. Outro material. Eu uso aqui muito, ó, conezinho, tá? Ou chinesinho, né, que a gente chama. E aí eu posso fazer uma série de circuitos, né? Só com o cone, ou daqui a pouco mesclando o cone com o chinesinho. Vou mostrar um para vocês aqui, ó. Posso fazer um quadrado, por exemplo, né? E esse aqui é um exercício de tempo de reação também, de agilidade, onde eu numero os cones, tá? 1, 2, 3, 4. Coloco o aluno no meio do quadrado e falo um número. E o aluno tem que se deslocar até o número que eu chamei. Então, por exemplo, 2. Ele vai lá e toca. E volta. 4. Volta. 3. Volta. E assim vai. E eu vou cada vez mais acelerando, tá? Posso também fazer alguns mais tradicionais de deslocamento. Por exemplo, o slalom ou o zigue-zague. O aluno desloca de lado. Tá? Deslocou, voltou. Posso fazer um movimento de frente e de costas. E aí o aluno vai indo na diagonal. Vai de frente, volta de costas. Conselho personal, fica sempre próximo do aluno, tá? Principalmente no movimento, ó, de costas. Para perder o equilíbrio é bem fácil, tá? Mas eles estão com vocês porque eles têm a segurança de ter um personal. Então, né? Posso também passar minha perna por cima, fazendo isso aqui, ó. Na volta, troco a perna. Só que a perna tem que passar por cima, tá? Tem muito idoso que vai fazer esse movimento aqui e faz isso, ó. Passa por trás o pé. Não, tem que passar o pé por cima. Tem que passar o pé por cima, até porque numa situação de dia a dia, ele vai ter que levantar bem o pé. Vamos fazer outro aqui, ó. Esse deslocamento por cima do cone. Esse aqui é mais fácil ainda deles cometerem esse erro de não levantar o pé. Principalmente no pé de trás, ó. O que eles fazem, ó? Levantam o primeiro, mas não levantam o segundo. Agora pensem no dia a dia do idoso. Ele está na rua, vai subir uma calçada, vai passar por um obstáculo. Ele vai levantar a perna.
mas se ele não levantar de trás, o que vai acontecer? Ele vai tropeçar e vai cair, tá? Então, esses exercícios aqui, eles também são educativos, né, para o dia a dia do idoso. E é aqui que a gente mostra também a nossa diferença como um personal de idosos, porque a gente está trazendo situações que fazem parte da realidade do aluno, tá? Então é fundamental que vocês tenham também essa consciência de estar falando para ele da importância, do porquê que eles estão fazendo tal exercício. Não é simplesmente, levanta o pé, volta aqui, faz 3 voltas. Não, não é isso. Qual é a ideia? Qual é o objetivo principal? Por que eu estou prescrevendo esse exercício? Isso vocês têm que demonstrar para ele. E isso vai fazer vocês valorizarem o trabalho de vocês. Porque o aluno vai passar a ter confiança. Poxa, olha o que esse cara está me passando. Ele está pensando realmente no meu dia a dia. Ele sabe o que ele está fazendo. Portanto, gente, expliquem, mostrem o porquê, né, que vocês passam tal exercício para o aluno, tá? Isso só tem a trazer vantagens para vocês. Mostrei o slalom, frente e costas. O que mais? Posso estar me esquecendo de vários aqui, gente. Aqui, ó, que a gente chama de suicídio. Meu Deus, olha, a primeira vez que eu falei isso para um idoso, a gente vai fazer agora o suicídio. Dele, não, pelo amor de Deus, não quero ainda. Não, mas não é isso, né? É o nome do exercício, não sei porquê. Ó, desloca até o primeiro cone, desloca até o segundo, volta lá atrás, desloca até o terceiro, vai aumentando essa distância e volta no primeiro, no inicial, tá? É outra ideia de exercício. Posso fazer uma variação dele também. Eu posso, ao invés de voltar sempre lá no primeiro, eu posso voltar no anterior. Ó, fui uma, voltei no anterior. Fui 2, voltei no anterior. Fui 3, voltei no anterior, tá? É uma outra possibilidade também. Então posso usar os conezinhos, né? E posso usar também os chinesinhos. E outra coisa, né, gente? Muitas vezes um personal vai atender na casa do aluno, ele vai com malicuia, né? Ele vai com 3 bolsas, uma bola suíça e tal. Fica difícil, né? Principalmente para quem depende de transporte aí. Mas tem alguns materiais que são mais fáceis de carregar e são baratos. Conezinho, chinesinho. Eu gosto de falar sempre de elásticos, né? Aconselho o personal ter elástico. Fita suspensa, também fácil de trabalhar, possibilita uma diversidade, na verdade, de exercícios, tá? E é barato também, barato, fácil de carregar, fácil de guardar. Então, aconselho esse tipo de material, beleza? Vamos lá, vou mostrar mais uma sequência para vocês aqui. Agora, ó, usando steps. Não tem step, prof. Mas daqui a pouco tem um degrau lá na casa do aluno de vocês, tá? Vocês podem usar o degrau. O que vocês podem fazer? Ó, movimento de subir e de descer. Legal, né? Simples, barato, fácil e acelera o metabolismo. Se eu tenho step, o que eu posso fazer ainda? Ó, posso passar por cima dele, de lado. Ok? Não vou entrar em questão no mérito aqui do impacto, não sei o quê. Eu já falei para vocês que vocês só vão prescrever para aquele aluno que tiver condições, tá? Eu tenho 2 step, então vamos passar em cima dos 2 aqui já, ó. Coordenação, agilidade, né? Troca de sentido. Posso fazer também aqui em cima. Tô lá em cima com os 2 pés, desço, subo, desço, subo, desço. Posso fazer o deslocamento de lado, subindo e descendo também. Ó. Tá? O que mais, gente? Se eu quiser aumentar um pouquinho a dificuldade, né, não vai ficar tão dinâmico, porém, né, ó, o aluno vai precisar de mais amplitude de movimento, muda um pouquinho a ideia, mas posso usar também, tá? E, parecido com o step, a gente também tem a possibilidade, ó, das barreiras, né? A barreirinha, gente, posso fazer a mesma ideia que eu fiz antes com o step. Passar por cima, né? Posso fazer também um arranquezinho na diagonal. Ó,
arranco, volto, bem curtinho. Arranco, volto. Posso fazer de lado, passando por cima, e eu passo toda a perna, ó, todo o peso do corpo de um lado para o outro. Posso fazer de frente, equilibrou, volto atrás. Cuidado com esse movimento de costas. Fui de frente, flexionei um pouquinho o joelho, voltei atrás. Mudo o pé. Ó, estímulos diferentes. Tá? Qualquer coisa, personal tá do lado aqui para manter esse aluno estável. Tá? Posso botar uma sequência de barreirinhas, fazer o aluno pular por cima, volta passando entre as barreiras. Enfim, posso fazer exercícios de dupla tarefa. Enquanto ele está deslocando, eu estou jogando uma bolinha para ele e ele tem que prestar atenção no deslocamento e também no estímulo do professor que ele está recebendo. Então tem uma série de exercícios que vocês podem explorar. Vou só dando a ideia para vocês aqui, ó, e aí deixa a cabeça trabalhar um pouquinho, tá? Vamos para outro material. Ah, só antes de mudar o acessório aqui, a gente pode também trabalhar com a escada de agilidade, né? Inclusive eu tenho ela aqui, ó. Só que eu não vou mostrar para vocês, porque os movimentos são muito parecidos com estes que eu mostrei agora, da barreirinha, do cone, tá? Mas tem a possibilidade da escada de agilidade também. Outra coisa, outra maneira de tornar um pouquinho mais dinâmico, acelerar o metabolismo dos nossos alunos, é mudar o sistema de treino também, né? A gente pode trabalhar daqui a pouco com um circuito de exercícios de força, né? E com isso, como ele vai ficar mais tempo sob estímulo, passando por diversos exercícios, ele vai manter o metabolismo acelerado por mais tempo. Cuidado, porque não é todo mundo que pode fazer isso, tá? Vamos lá, vou mostrar para vocês agora alguns acessórios que são mais específicos. E aí não é todo mundo que tem. Mas como eu tenho aqui dentro da minha academia, eu quero apresentar eles para vocês, tá? Um deles, que é bem conhecido do treinamento funcional, é esse aqui, ó. Aqui, o trenó, tá? E o trenó, minha gente, o movimento tradicional dele é o movimento de empurrar e de puxar, né? Então, o meu aluno segura o trenó, braço estendido, e ele leva lá na frente deslocando. Ele inclina o tronco e faz força para empurrar. Na volta, ó, deixa eu até virar aqui para mostrar para vocês. Desloquei, aí vocês vão ver aqui, ó, embaixo que tem uma corda. E essa corda, o meu aluno pode puxar depois o trenó de volta para ele, tá? Então aqui, ó, tirei, deixa eu ver se eu tô na câmera aqui, tô. Afastei meus pés, flexionei o joelho, inclinei um pouquinho o tronco e vou com a minha mão lá na frente, ó. Empurro, empurro não, puxo, né? Puxo, seguro lá em cima e aí sim empurro ele de volta para onde ele estava lá na posição inicial, tá? Esse é um exercício, claro, um acessório não tão comum, vamos dizer assim, mais espaçoso e tal, e não é todo mundo que tem, tá? Outro material que eu quero mostrar para vocês, deixa eu pegar ele aqui, ó. Falei para vocês que eu vou caminhando aqui, né, no espaço, vou montando as coisas aqui, que a ideia vai vindo na cabeça e eu vou trazendo para vocês. Tá escondido aqui, ó. Ó, isso aqui que eu queria mostrar. Isso aqui é um ciclo ergômetro, tá? Ciclo ergômetro, a gente pode trabalhar com ele nos pés, mas também nas mãos. Então tem as alças, onde eu vou colocar as minhas mãos, ó, e vou começar a movimentar, como se fosse uma bicicleta, tá? Então assim, daqui a pouco a gente pega um aluno idoso que tem uma restrição de membro inferior, mas ele precisa perder umas calorias, ele precisa fazer um movimento mais dinâmico. Qual é o recurso que eu tenho? Ciclo ergômetro. Vou utilizar nos braços. Tá? Uma opção bem interessante, não é caro e não é tão grande também, ó. Levezinho, dá para levar para qualquer lugar que vocês forem, tá? Vocês podem, como eu falei também, usar ele nos pés, né? E deixar como se fosse uma bicicleta. Vamos ver. Conseguem ver daí?
Estou perguntando, mas não estou ao vivo, né? Então, obviamente que eu não vou ter resposta. Mas eu acho que vocês conseguem ver. Então, deixa eu apoiar meu pé aqui, ó. Mantenha a postura e ele se torna uma bicicleta estacionária. Legal, né? Baita opção, gente. Uma baita dica aí para vocês. Muito bem. O que mais? Ah, quero mostrar um brinquedo bem legal que chegou para mim aqui. E chegou ontem. Chegou ontem, olha só. Vê se vocês conhecem isso aqui, ó. Não sei nem o nome, tá? Realmente, não sei o nome. É um nome em inglês, um nome extenso. Não sei dizer o nome dele. Porém, eu sei como é que se utiliza. Ó, ele vem acompanhado de duas luvinhas. Então, ó, a luva o aluno vai colocar. Tá? E aí, gente, deixa eu botar aqui, ó. Aí, beleza. Fechei aqui. Aí eu vou ligar esse aparelhinho aqui. E esse aparelho, ele toca uma música, tá? E começam a piscar algumas luzes no ritmo da música. No ritmo da música. O que acontece? Aonde acender a luzinha, o aluno tem que bater. Então, é um exercício de tempo de reação, tá? Só que, claro, as luzes começam a tocar a todo momento de acordo com o ritmo da música. Então, se torna um pouco mais acelerado. E o aluno tem que ser rápido para bater. Então, também é um movimento mais dinâmico, né? E que gera aí um gasto calórico mais elevado. Vou ligar ele aqui para vocês verem. Vamos ver. Ó. Estão vendo aqui? A luzinha, ó. E agora começa a bater, ó. Legal, né? Diferente. Só aqui eu dei 50 socos, tá? E olha o que é legal disso. Deixa eu desligar aqui. O legal dele é que é um exercício mais dinâmico, sim, mas ele trabalha muito a questão cognitiva, né? O aluno tem que estar atento, ele tem que ter, não é reflexo, ele tem que ter tempo de reação, né? Porque ele vai receber um estímulo e ele tem que perceber aonde que ele deve bater na sequência, tá? Então, gente, para uma pessoa idosa que tem declínio cognitivo também, poxa, baita exercício, super legal. Também, ó, ele é super leve, fácil de carregar. Sabe quanto é que eu paguei isso aqui? Comprei na internet, menos de R$200. Não é legal para dar uma estimulada nas aulas de vocês? Trazer alguma coisa diferente, né? Um tempero novo? Poxa, super legal. E olha, tem mais uma coisa interessante. Esse aparelho aqui, ele tem Bluetooth também. Então, o que acontece? Eu consigo espelhar o meu celular, parear, né, o meu celular aqui, e eu coloco a música que eu quiser. E ele começa a tocar aqui. E mais legal do que isso ainda, as luzinhas começam a acender e apagar no ritmo da música, na velocidade da música. Então, se eu botar uma música calminha, ele vai mais devagar. Aí o meu aluno vai, ó, começa a bater. Né? Daqui a pouco eu ponho um rock pauleira lá, ele começa a acelerar aqui, aí o meu aluno tem que ser mais ágil, né? Tem que ter um tempo de reação maior. Legal isso, né? Achei bem bacana, gente. Fica a dica, tá? Por fim, queria só mostrar mais um elemento para vocês aqui. Esse aqui é um aparelho, realmente, é difícil de ter, mas eu acho super legal, que é o remo indoor. Ó, eu tenho aqui na academia. E, pô, remar é um super exercício, né? Coloco direto meus alunos idosos aqui. Isso aqui trabalha a capacidade aeróbia do aluno, a explosão, dependendo da maneira como a gente faz, tá? E é super legal. Ó, o aluno encaixa os pés aqui, tira a alça, e aí assim, o movimento é o seguinte, ó. Tem que fazer a extensão aqui dos joelhos, inclinar o tronco para trás um pouquinho, puxar. Volta o braço, volta o tronco, volta a perna. E assim vai.
perna, tronco, braço, braço, tronco, perna. E assim começa. E aí aos poucos vocês vão coordenando o movimento e vocês começam a acelerar este movimento. E aí que vem o gasto calórico. Ó, tá exigindo muito da minha perna, do meu braço, do meu tronco, do core. Gente, trabalha todos os grupos musculares, aqui é um baita de um exercício, tá? Gosto muito de passar isso aqui para os meus alunos idosos. E eles adoram também, tá? Claro que, né, é um aparelho, é difícil de ter onde vocês atendem, mas se tiverem a possibilidade de passar essa experiência para um aluno idoso numa academia que tenha, acho fantástico. Certo, minha gente? Agora que eu mostrei estes exercícios aqui para vocês, essas ideias, vou só posicionar melhor aqui a minha câmera, porque eu quero só passar uma mensagem final para vocês sobre tudo que eu falei hoje aqui, tá? Então, gente, mostrei aqui para vocês algumas opções de exercícios mais dinâmicos e que vocês podem usar na casa do aluno, podem adaptar e assim ter mais opções de exercícios também. E como eu falei lá no início do vídeo, né, quanto mais diversificados os treinos, mais motivante eles vão ser para os alunos de vocês, tá? Para prescrever tais exercícios, vocês precisam saber, no entanto, qual é a condição atual dos alunos de vocês. E vocês só vão conseguir isso através de uma avaliação física. Avaliação específica para uma pessoa idosa. As progressões dos exercícios, inclusive esses que eu mostrei para vocês. Tudo isso eu tenho organizado dentro do meu método de trabalho que se chama Ativa 60+. Além disso, nesse método eu trabalho também com 10 estratégias de captação de alunos. Até porque, como eu já falei também para vocês isso antes, não adianta nada vocês saberem 1000 exercícios, saberem avaliar os idosos, dominarem toda a parte técnica, mas não saberem vender o trabalho de vocês. Porque assim vocês não vão ter alunos e, consequentemente, não vão ter faturamento. E aí o que adianta ser um baita de um personal, um baita de um professor, mas não ter alunos para poder passar esses conhecimentos e para também, né, conseguir ter uma receita maior em virtude desse conhecimento que vocês têm. Não adianta nada. Então, gente, continuem seguindo a página aqui, acompanhando todas as publicações da Ativa, porque nela eu ensino vocês a serem personagens de idosos diferenciados, completos, bons tecnicamente, mas também bons de venda, de captação de aluno. E é isso que faz um personal ser diferenciado e ter um faturamento mais alto. Ele é ser um excelente profissional tecnicamente, ele é saber atender bem o seu aluno e saber vender o seu trabalho. Beleza? Aguardo vocês então aí num próximo vídeo. Valeu!